O Landon começa a conversa dizendo que ela é linda e em seguida ele se apresenta. Ela pede desculpa e fala que ela está ocupada e atrasada. Ele pergunta se pelo menos ela pode dizer o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta por que o namorado dela não deu uma carona pra ela nesse dia chuvoso. E ela diz que o namorado dela está trabalhando. Ele fala que só gostaria de conhecê-la, mas ela pede desculpas e diz que precisa ir. E quando ela percebe que ele está com esse carro, ela pergunta se é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que é claro e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e pede desculpa, mas ele a interrompe e pede para ela chegar mais perto. E ela diz, uau, esse carro é incrível. Ele fala que ele também gosta muito do carro e pergunta o que aconteceu. Ela diz que nada demais e fala que pensou melhor e que talvez eles possam conversar. E ele fala que ela disse que ela tem namorado. Ela fala que é verdade, mas que ela não acha que esse relacionamento seja uma coisa boa pra ela no momento. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que esse relacionamento não está sendo bom pra ela. Ele pergunta por quê e ela diz que ela só vai ser a melhor versão dela sem o namorado dela. E ele vai direto ao ponto e pergunta o que ela está fazendo ali. E fala que ficou parecendo que ele não faz o tipo dela e se for esse o caso, por que ela estaria ali? Ela fala que ele faz sim o tipo dela, mas ele diz que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que não tem o costume de conversar com pessoas assim na rua, mas que depois pensou melhor e viu que ele poderia ser uma pessoa incrível. E ele pergunta se realmente ela achou que ele pudesse ser uma pessoa incrível porque ela não quis conhecê-lo. Ela fala que, como ela disse, ela pensou melhor e que resolveu dar uma chance pra ele, mas ele fala que ele que está dando uma chance pra ela. E fala que se ela não estiver compreendendo isso, ele vai embora, mas ela pede desculpas por ter sido rude no começo. Ele fala que tudo bem e diz pra ela que se ela quiser continuar a conversa dentro do carro, vai ser melhor porque está começando a chover. Ela fala que ela também acha que vai ser melhor e ele diz que ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta por que ela voltou, sendo que no começo ela não parecia muito interessada. Ela fala que, sinceramente, ela acha que foi rude com ele no começo, mas que então ela viu o carro dele e que pensou por que não dar uma chance para conhecê-lo. E ele fala que entendeu e pergunta se ela voltou por causa do carro. Ela fala que o carro é incrível e que ela não vai mentir, e diz que ele só parece alguém que pode ser um ótimo namorado. Então ele pergunta o que ela está procurando. Ela fala que ele sabe como a vida está cara ultimamente, que ela precisa cuidar da unha, do cabelo e que ela só quer alguém que possa proporcionar tudo pra ela. E como ela fala que ela também gosta de viajar, ele fala que ele espera que ela encontre o que ela está procurando. Ela fala que nunca se sabe que pode ser ele, mas ele pergunta como assim e fala que ele mal a conhece. Ela fala que está dando uma chance para que ele possa conhecê-la, mas ele fala que ele mal a conhece e que ele não pretende gastar o dinheiro dele com ela. Ele fala que ele é um cavalheiro e que se ele a levasse para jantar, é claro que ele iria pagar a conta, mas que não ia passar disso. E ela responde dizendo, uau, você está sendo muito rude. Ele pergunta como assim ele está sendo rude e fala que ele está tratando com educação e que rude foi como ela falou com ele no começo. Ela fala que isso não significa, mas ele a interrompe e fala que significa que ela é interesseira. E mais uma vez ele fala que ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Quando Landon aborda essa garota, ela não perde tempo e fala que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ele só ia dizer que gostou da cor da roupa dela. Ela fala que tudo bem, que realmente ela gosta dessa cor. E quando ele pergunta o nome dela, ela fala que está bem e que não vai falar o nome pra ele. Então ele pergunta se ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele fala pra ela ter um ótimo dia. E quando ela volta, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala pra ele que reconhece que foi rude e fala que está tendo um dia difícil. E como ele fala que não entendeu, ela repete novamente. Ele fala que entende, mas como ela disse que ele não faz o tipo dela, ele vai nessa. Ela fala que não exatamente ele não faz o tipo dela, ela só estava de mau humor. Ele fala que sabe como é e pergunta o que está acontecendo com ela. Então ela diz pra ele que acabou de descobrir que um amigo dela faleceu. Ele fala que lamenta a perda dela e diz que vai embora. Ela fala que o que ela quer dizer é que talvez eles possam fazer alguma coisa. E quando ele pergunta o que ela quer fazer, ela pergunta a mesma coisa pra ele. Ele fala que não tem planos pra hoje e que não conhece nada na cidade, e que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro.
E dentro do carro, quando Lana pergunta o que ela gosta de fazer, ela diz pra ele que gosta de jantar em bons restaurantes, fazer compras e viajar. Ele fala que sinceramente ela parece uma interesseira. E quando ela pergunta se ele acha isso, ele fala que ela é muito interesseira. E que ela não estava interessada nele, pelo menos não até ver o carro. Ele fala que isso é um fato, e que ela fez uma cara de desprezo pra ele. Ela fala que contou pra ele o que aconteceu. Ele fala que não acredita, mas ainda assim lamenta pela perda dela, mas que de qualquer maneira ela é interesseira. E quando ele pede pra ela sair do carro dele, ela pergunta se ele está falando sério. E ele pergunta se parece que ele está brincando. E ele termina dizendo que ela tem que ir pra casa pensar no que ela fez e que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. E em seguida fala que ela tá muito bonita. E quando ele pergunta o nome dela, ela pergunta para que ele quer saber o nome dela. Ele responde dizendo porque, como ele disse, ele achou ela bonita. Ela fala que realmente agradece, mas diz pra ele que ela não sai dizendo o nome para pessoas que ela não conhece. Ele fala que não seja por isso e tenta se apresentar para ela. Ela fala que ele tá dando em cima dela e que ela tá sozinha e que ele não deveria estar fazendo isso. E quando ele pergunta por que não, ela fala porque é estranho. Ele pergunta se ela acha estranho duas pessoas interagirem. Ela fala que está tentando ser legal, mas ele está se aproximando de uma mulher que só está querendo seguir a vida dela. E quando ele pergunta se ele não pode nem dar um oi, ela diz que não e fala que está indo almoçar. E ele fala que ele também. E agora ela fala que ela vai para um lado e que é para ele ir para o outro lado. E fala que foi um prazer conhecê-lo. E quando ele pergunta se ele pode pegar o número dela, ela fala que não tem telefone. E como o Nate continua andando na direção dela, ela fala para ele ficar onde ele está. Ele fala que não está seguindo ela e sim indo para o carro dele. Então ela pergunta se esse é o carro dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta de que ano é o carro. E depois que ele fala que o carro é 2020, ela pergunta se não é 2022. E como ele fala que não, ela lamenta. Pelo visto o nível de exigência tá bem elevado. E agora ele tenta pegar o número dela novamente. Bom, eu nem preciso dizer o que aconteceu. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta, e ela diz pra ele que ela gosta de pizza. Ele fala que não tem comido pizza porque ele está numa fase mais light. Então ela pergunta o que ele come. Ele fala que gosta de tigela com açaí, frutas e granola. E depois que ela fala que realmente é muito bom, ele fala que começou a malhar há pouco tempo e começou a gostar disso. Ele fala que já no caso dela, ela não precisa de academia porque ela já tem um corpo muito bonito. E quando ela começa a mencionar o carro dele novamente, ele pergunta se ela quer entrar. E ela diz que sim. E dentro do carro a conversa começa a ficar cada vez melhor. E ela fala pra ele que ela tem muito pra oferecer, e diz que ela trabalha, cozinha e limpa, e fala também que ela é o pacote completo. Mas não demora muito até o Nate falar pra ela que ele tá achando que ela está mentindo e que ela mudou de ideia por causa do carro. E quando ela fala pra ele que não é verdade e pergunta por que ele acha isso. Ele fala que pela maneira que ela voltou perguntando se o carro é dele. E então ela muda completamente o comportamento e fala que provavelmente esse carro deve ser alugado. O Nate começa perguntando se é uma piada. Em seguida fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele e procurar alguém que tenha um carro 2022. E ela sai do carro dizendo que realmente o carro dele já está muito velho para ela.